Então, vamos corrigir a hora do estudo, página 22. Então, texto 1 e texto 2 já vimos que eu dei na folha para vocês. Então, é propicia o sentido de comunidade e exibição pessoal. 2, também já fizemos. Letra D, cafeicultura, parnasianismo, progresso, pré-modernismo. 3, vocês vão marcar a letra A. Aloysio Azevedo escreveu romances em que os seres humanos são determinados pela raça, pelo meio e pelo momento histórico, dada a influência do cientificismo. 4. Por que o pré-modernismo não pode ser considerado propriamente uma escola literária? Porque ele dá os primeiros passos para a modernização, para o modernismo, tá? Então, ele não tem características muito fortes, tá? Basicamente é por causa disso. Amanda, como professora de literatura, eu discordo. Eu acho que o pré-modernismo, ele é super importante, porque é a partir dele que dá o pontapé para as vanguardas e para o modernismo, é onde acontecem as primeiras manifestações, né? Então, 5. Nas duas primeiras décadas, tem que escrever V ou F. Então, primeiro é falso. Foi um movimento com ideário estético rígido, com linguagem altamente formal e cuja temática dominante era a defesa do regime republicano recém-instalado, 1889. Verdadeiro, surgiu um período em que, em termos gerais, predominava a estética parnasiana na poesia, com sua valorização do mundo greco-latino e a concepção de literatura como elaboração formal. Verdadeiro, nessa época, início do século XX, foi contemporâneo de alguns simbolistas remanescentes que sonhava com sensações inefáveis distantes da realidade. Verdadeiro, contrastando com os simbolistas e parnasianos, Euclides da Cunha escreveu Sertões, documento amargurado e realista sobre a Guerra de Canudos, da qual participou, como evidenciado no jornal O Estado de São Paulo. Descreveu numa mescla de romance e ensaio científico uma epopeia às avessas, que foi publicada em 1902. Falso, Lima Barreiro, outro autor da época, tem como principal obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em seu livro abandonou o mundo helênico, perfeito e imaginário, descrevendo a tristeza dos subúrbios e revelando preocupações com fatos históricos e costumes sociais. Seu estilo era semelhante ao de Machado de Assis pelo refinamento linguístico, pela forma trabalhada, limpa e perfeita. Então, quando ele começa a falar aqui do Machado de Assis, é o que está realmente equivocado. 6. Vocês devem marcar a alternativa B, porque a 1 e a 3 estão corretas. 7. A correta é a D. A caatinga são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta, tá? É essa que vocês têm que marcar. Na 8 tem o texto da página 24 para responder a 8, a 9 e a 10. O exercício 8 pergunta quais os tempos verbais utilizados. O tempo verbal utilizado, o primeiro, é o presente, né? Como, por exemplo, a Serra do Mar tem um notável perfil, tá? E o outro que ele usa é o pretérito imperfeito, como de encontro às suas escarpas em batia, fragilíssima a ânsia guerreira, e o forasteiro sentia-se em segurança. Então, o pretérito imperfeito, ele sentia constantemente, tá? 9. A personificação é uma figura em que características humanas são atribuídas a esses seres. Então, tenho feio, fecundo, a terra atrai, tá? Chama-o, a terra atrai, a terra chama, o seio é fecundo, tá? 10. Então, quais são os adjetivos? Maior, nacional, espetaculosas, causístico e indígena, tá? Esses são os 5 que ele pede ali. Os 5 que ele pede são os adjetivos que são solicitados.
resposta da 11 é letra D. O interesse principal na obra de Euclides da Cunha é a representação lírica dos hábitos sertanejos e a denúncia do sofrimento pelo trabalho exaustivo do vaqueiro. 12. Letra D. Uma relação de desigualdade entre os personagens determinada pela força repressiva. Vou gravar um outro vídeo.